Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Da Vida Cast. É uma alegria poder receber você aqui nesse canal. E eu preciso saber, você já é inscrito aqui do nosso canal? Se você não for inscrito, nós precisamos que você se inscreve aqui, ativa o sininho para poder receber as notificações. Fica por dentro de todo o conteúdo que nós temos aqui, tem mensagens, tem podcasts, tem entrevistas, tem cortes, tem muita coisa bacana, testemunhos maravilhosos. E hoje, nossa, vai ser mais um testemunho. Eu quero encorajar você a continuar até o final desse vídeo, acompanhar toda essa trajetória linda do nosso convidado aqui hoje. Mas primeiro a gente precisa aqui agradecer os nossos queridos patrocinadores, o nosso Giase Diógenes Consultoria Imobiliária, tem nos ajudado de maneira assim, muito especial, Deus abençoe. Brazuca Pizzaria, você que quer comer uma pizza gostosa, você pode ir lá, tem um espaço tanto em Sapiranga quanto em Santo Antônio da Patrulha. Também você pode entrar em contato, pedir na sua casa, eles entregam para você aí. Costa Assessoria Previdenciária, você que precisa de algum recurso na questão previdenciária da sua aposentadoria, entre em contato aí com a Costa Assessoria Previdenciária, que com certeza eles vão auxiliar você em tudo que você precisar. Temos a Rede Osana aqui que tem disponibilizado esse espaço tão maravilhoso. Matheus Tris que está nos ajudando aqui hoje. E é uma bênção. Eu estou aqui com a minha linda e amada esposa. Amada, linda demais. Mônica Schmidt. E hoje, gente, pela primeira vez no Da Vida Cast, nós temos um convidado internacional. E olha só, o currículo dele, a biografia dele, dá umas 2 páginas aqui. Mônica, diz quem é o nosso convidado desse episódio. Nosso convidado desse episódio, ele é pastor da Assembleia de Deus de Canoas, pastor presidente. Ele é o marido da Neiva Machado, ele é o pai da Paola, da Nathalie, do Israel, do Edgar, é psicólogo, meu colega, meu Deus do céu, pastor Miguel Ângel Florentin. Seja muito bem-vindo ao Da Vida Cast, pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, pastor Miguel. Do Paraguai! Mas já há alguns anos está aqui no Brasil. Capital, pastor Miguel, Chique. Obrigado pelo carinho, pela disponibilidade. O senhor está à frente de uma das igrejas mais relevantes aí do nosso estado e disponibilizou esse tempo, essa manhã aqui de gravação. A gente está gravando pela manhã, então a gente fica muito honrado aí com a sua presença. Eu particularmente tenho uma admiração pessoal pelo senhor e para mim é uma honra, para nós é uma honra poder lhe receber aqui no Da Vida Cast. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Na verdade que também era meu desejo estar com vocês aqui para compartilhar, porque falar não da nossa vida que é falar do que Deus faz na nossa vida, é nosso chamado, então qualquer oportunidade que seja para falar de Jesus, para falar da obra dele, que é operante, que é atual, realmente a gente quer aproveitar. E apesar do meu estado gripal, né, que eu faço vai uns dar dias, tudo aí certo. Estamos na luta. Espero que isso não incomode na nossa tranquilo, o povo é compreensivo. Pastor, quando nós estávamos conversando aqui nos nossos bastidores, a gente começou a falar um pouquinho, né, sobre de que as coisas elas não acontecem, né, de maneira instantânea, né? Elas não acontecem de maneira instantânea. Então a gente tem aqui na frente o seu livro. A gente sabe que o senhor é um pastor presidente, a gente sabe que o senhor está à frente de uma igreja. Descobrimos há pouco que também o senhor é músico, compositor, que o senhor mora aqui no Brasil, eu sei que o senhor tem uma família linda, mas por trás de tudo isso, né, tem uma história, tem desafios pessoais, tem erros e acertos, tem risos e lágrimas. E o nosso podcast aqui, desde o início, quando a gente começou a pensar essa ideia do tipo de conteúdo que nós produziríamos, o nosso propósito é encontrar esse lugar de trajetória. Né? Não é falar especificamente sobre as coisas que todo mundo já vê, né?
aquilo que é público para as pessoas, mas é tentar puxar a cortina e conhecer um pouquinho do que são os nossos bastidores. E a gente tem, a experiência que a gente tem tido é que quando as pessoas elas acabam aí assistindo um podcast, fica pensando, nossa, já passou por tudo isso, já atravessou por tudo isso, daí as coisas começam a ganhar um sentido maior, né? Então a gente começa a ver, essa pessoa não está em vão ali onde ela está, na posição que ela está, e isso não aconteceu assim do dia para a noite. Então a gente quer, assim, junto com o senhor, né, conhecer a sua história, né, saber como é que foi a sua criação, também conhecer um pouco desses aspectos culturais, que eu acho que é importante também a gente falar sobre isso, né? Com certeza. Porque a gente muda de estado, a gente já vê uma diferença enorme, né, culturalmente falando. Então, o que dirá de uma outra nação? Então, essa mesa aqui é sua. Você está eu diria assim, você está com o nosso coração aqui, a gente está pronto para te ouvir. Bom, eu não sei nem por onde começar, né? Mas... Pode começar no ponto que o senhor achar melhor. Sua família, sua falando casa. Falando em criação, eu nasci num bairro no Paraguai que chama-se Bairro Obreiro. Um hospital, um bairro conhecido porque lá está instalado o Clube Cerro Porteño. Cerro Porteño. É o melhor clube lá do Paraguai, né? Mas Sim. isso é ponto à parte, né? Uhum. E eu nasci lá em 1960. A minha mãe, no Paraguai, ocorreu um fenômeno lá pela década dos 50, mais ou menos, que as pessoas, como aqui também, né? As pessoas começaram a sair do campo e vir para a cidade. Aconteceu com minha mãe. A minha mãe saiu da sua casa no interior do Paraguai e foi para a capital, que é Assunção. E lá conheceu meu pai, que era provavelmente muito bonito, porque eu saí bonito. Ah, né? sim, sim. Com certeza. E ficou apaixonado por ele e se juntaram, se concubinaram, né? Ele era policial. Aconteceu o fato de que o meu pai, porque é policial, ele foi, como se diz, comissionado para um trabalho no interior, longe, bem longe, 2 vezes mais longe de onde veio minha mãe. Quando eu nasci, o meu pai foi comissionado e meu pai convidou a minha mãe para ir com ele. Adivinha se a campesina veia queria ir para o interior de novo? Sim, ela queria ficar ali. Ela disse, não, eu não vou, eu fico aqui sozinho criando meu filho, mas eu fico aqui mesmo. E aí meu pai, como era trabalho, era a vocação dele, se mandou. Foi lá trabalhar longe. E eu fui criado pela minha mãe sozinho, sem pai, né? Eu começo por aí, porque para mim é muito importante a questão da paternidade. Sim, essencial, né? Por quê? Porque eu sofri em carne própria o vazio de não ter um pai. O meu pai eu me lembro que eu teria uns 7 anos, o meu sonho sempre foi conhecer o meu pai e saber dele. E sempre perguntava e questionava para minha mãe. Aí, quando eu tive 7 anos, uma manhã, estava brincando debaixo de uma árvore de mangas e a minha mãe me chama e me diz, o teu pai foi assassinado. Nossa. Ele, como policial, estava fazendo uma investigação dos criminosos e os criminosos emboscaram ele e mataram ele, né? Aquilo foi um abismo que se abriu nos meus pés. Eu me lembro que, com 7 anos, né, me larguei a chorar, a lamentar. Já tinha noção do peso da perda? Sim, porque eu já carregava aquilo. Sim. E aí, com essa carga, eu comecei a ir na escola. E na escola, eu me lembro que tinha as reuniões de pai, as reuniões de entrega de boletim de qualificações. E a minha mãe nunca podia ir porque ela trabalhava para sustentar-nos, porque era eu e o outro irmão. E aí eu sofria e mentia. Eu dizia, não, o meu pai não vai poder vir, ele trabalha. Eu nunca falei que meu pai foi morto. Eu negava aquilo. E
a gente era muito pobre, a minha mãe trabalhava em qualquer coisa, né? E éramos tão pobres que eu me lembro que um dia a minha mãe veio me dizer: Miguel, não temos nada para comer hoje. Nossa. Vai lá no armazém e vê se pode nos dar fiado alguma coisa. Só que eu não sabia que a minha mãe já devia no armazém. Eu fui para pedir fiado e a armazeneira me disse: não, aqui já não tem mais. Acabou o crédito. Pensa numa ferida no coração de uma criança, ou seja, uma rejeição. Bom, a gente veio, aí minha mãe me disse: não, vamos dar um jeito para comer alguma coisa. Espera aí um pouquinho. E aí tinha umas galinhas dos vizinhos aí pelo pátio. Aí uma dessas, a mãe pega uma lá, mete lá dentro, mata a galinha, tira as penas, bota no banheiro lá e faz um... Eu me lembro como hoje aquilo lá, porque me marcou. Essa cena. Aquela cena de ter que roubar para poder comer. E aquilo eu arrastei por muito, muito tempo. Até os 15 anos de idade, quando eu conheci Jesus. Por isso que eu digo, me preocupa um pouco a nossa geração hoje de crente. Vou fazer um parênteses. Claro. Por que me preocupa a geração de crente? Ontem parece que estava vendo um influencer, aquele que faz entrevista pelas ruas, né? O rapaz pergunta para alguém: qual é a tua religião? E esse alguém diz para ele: eu sou católico, uma pessoa de idade já. E por que tu é católico? Ah, não, eu sou católico porque minha avó foi católica, porque minha mãe foi católica. Uma fé cultural. Aquela história, né? Aí perguntou para um jovem, disse para o jovem: de que religião tu é? Eu sou evangélico. Ah, e por que tu é evangélico? Ah, eu sou evangélico porque a minha mãe já nasceu, né, já cresceu. Eu nasci já na igreja e eu fui crescendo e aí eu fiquei evangélico. Então, por que me preocupa? Porque não há uma conversão genuína. Apenas há um impacto intelectual. Não, isso é a verdade. Mas não há uma conversão. Eu, com 15 anos, Dilson, eu tenho convicção que eu me converti. Sim. Teve um encontro. Aceitei Jesus, deixei o mundo, deixei os meus sonhos. Eu sonhava ser futebolista. Estava praticando numa equipe das inferiores do meu país. E acho que ele jogava bem, né? Sim. Sei lá. Tinha uma habilidade. Tinha alguma coisa. E quando eu cheguei na igreja, como que aquela época a nossa igreja era bem fechada enquanto a essas coisas, o meu pastor pega e me lê o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não andou em conselhos de mal, nem em cadeiras de pecadores se assentou, mas na lei do Senhor. E eu acatei. É isso. Eu acatei, fechei os olhos e acatei, deixei tudo e me envolvi na obra do Senhor. Por quê? Porque o meu pastor estava me ensinando, estava me dizendo. Então, eu tive essa conversão com 15 anos de idade e eu sei a data que me converti. Sim, ficou marcado. Então, eu creio que a pessoa convertida sabe que momento, qual foi a data que ele se converteu. A data do batismo eu me lembro também. Só a data do batismo no Espírito Santo que... Sim, mais ou menos. Ficou assim na nebulosa, né? Mas o que eu quero dizer é que se você é crente, se você, como se disse por aí, nasceu no lar cristão, você tem que saber quando você se converteu. Você tem que saber um momento pontual. Ah, não, aqui eu tive um encontro com Deus, eu entendi que eu sou pecador e eu recebi a Jesus no meu coração e eu mudei a minha maneira de pensar. Bom, e assim aconteceu a minha conversão. E pastor, na época, o senhor foi só o senhor, foi sua família? Como é que foi? Sou eu. Sou eu e eu orava pela minha mãe, porque a minha mãe e o meu irmão era que eu tinha de parente. E claro que depois do batismo do Espírito Santo, é uma coisa também que eu quero destacar aqui. Eu me converti, eu sei que me converti. Mas depois ficou como que naquele tempo não tinha discipulado, não tinha aquele acompanhamento próximo. A gente se virava, entendeu?
Então, a minha igreja me deixou de lado, assim, e eu segui acompanhando, e seguia indo na igreja, e somente que tinha uma coisa, eu queria o batismo no Espírito Santo. Sim. Por quê? Porque naquela época, o batismo no Espírito Santo era tudo praticamente na igreja. Sim. Todo mundo falando em língua, e tu, com aquela curiosidade, o que é isso? E os rapazes diziam, não, esse batismo no Espírito Santo tu tem que buscar. E eu ia na igreja terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Eu era um rato de igreja, buscando o batismo com o Espírito Santo. Nessa busca, a minha mãe começou a se interessar pela igreja. Uhum. Aí me lembro que 6 meses depois da minha conversão, a minha mãe foi ganho para Jesus, se entregou a Jesus. Olha aí. E não demorou, acho que nem 3 meses, e já foi batizado com o Espírito Santo. Sim. E eu ainda aí na unha, eu clamando, eu disse, Senhor, qual é o pecado que eu tenho que não ser batizado com o Espírito Santo? Eu tinha que esperar quase 2 anos para ser batizado com o Espírito Santo. E só aí eu comecei uma verdadeira, como se diz, ação como soldado de Cristo, porque até aí era um crente mais, um crente que ia na igreja, um crente que mais um frequentador. Mas eu me lembro que o batismo do Espírito Santo foi que terminou por mudar totalmente a minha vida. Sim. Eu saía e pregava aos meus vizinhos, eu me preocupava pelas almas, coisa que até hoje eu tenho. Sim. Por isso que eu não entendo, Gilson. O meu filho que me corrige sempre, não é Gilson, é Dilson. Para mim é tudo igual, rapaz. Eu não entendo, Gilson, crente que não ganha alma e não se preocupa por alma. Na minha cabeça, é até difícil de explicar. Na minha não cabeça tem não como entra. explicar. Na minha cabeça não entra. Então, junto com o Espírito Santo, veio esse desejo evangelístico, missional. Junto com o Espírito Santo e a visão do meu pastor, porque naquela época, na verdade, que não tínhamos obreiro quase. Sim. E um obreiro jovem, com 16 anos, o meu pastor viu que a gente certamente carregava alguma coisa de Deus que ele viu na gente. Então, ele, me lembro, naquela época, vamos dizer assim, o meu irmão maior era Luiz Fontana, porque o pai dele, Daniel Fontana, era o meu pastor. E o Luiz Fontana, o cantor, né, era o meu irmão maior. Então, um dia o pastor nos chama e nos diz, a partir de agora, ele tinha 17 anos e eu tinha 16. A partir de agora, vocês são responsáveis do programa de rádio da igreja. Ele que abriu essa... Ele que nos soltou como se diz? Na roda. E eu me lembro que um obreiro ficou ciumento. Porque na igreja tem isso aí também, né, Gilson? Sim. O obreiro mais velho ficando ciumento do mais jovem. Jovens. Ficou ciumento e falando mal da gente, dizendo, que esses guris vão fazer na rádio, vão falar bobagem, não sei o que, isso aí tem que dar para mim, que eu sou, pá. E o pastor ouviu isso. Aí o pastor, um dia veio e disse, você não vai hoje na rádio. Eu com fulano nós vamos. E aí levou o dito cujo e deu para ele pregar. O camarada ficou paralisado diante do microfone, tremendo, não conseguiu. O pastor teve que pegar o microfone de novo e pregar, né? E para a gente era tão natural, né? A vocação, o chamado, e não, a gente não tinha pretensão, né? De, vamos ser conhecido. Naquela época tinha... que quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, eu creio que nós temos, por natureza, a humildade de não... Sim. A gente só quer ser útil, né? A gente só quer ser útil. Não estava querendo, procurando ser famoso, nem nada, nem pensávamos nessa coisa. E Deus nos usou naquele programa por muito tempo. A gente trabalhou naquele programa de rádio, começando com 16 anos. Com 16 anos você começou a trajetória de comunicador. Exatamente. Pô, que legal, pastor. Sim. E nessa época, pastor, aí o senhor se converte e dá os primeiros passos aí do seu chamado, né? Começou a ficar mais claro isso. Sim.
E como é que foi aí, por exemplo, o senhor estava com 15, adolescência, e a questão familiar, vocês ainda tinham essas privações, essas dificuldades financeiras. Como é que foi depois, assim, sua saída aí da adolescência, juventude, vida adulta? Como é que foi esses enfrentamentos? Você começou a se virar com outras coisas, enfim? O meu país era um país dominado por um ditador, que era o presidente Stroessner. 35 anos de ditadura. Nossa. Não havia trabalho. Não tinha trabalho. Não tinha trabalho. E a gente como que não tinha orientação, nem sequer pensávamos em ser sei lá, em gerar algo próprio, sei lá. Tinha uma mente empreendedora? Ser um empreendedor, nada. Porque não tinha ninguém que nos abrisse a mente. E eu comecei a fazer alguns bicos. Trabalhei numa empresa lá por um tempo também de ajudante lá, numa fábrica de sabão, que a gente levava sodas cáusticas, carregava e... Sim, um trabalho mais braçal. Um trabalho braçal. Depois fui promovido, né, para o depósito, né, que era onde tu tinha que contar aqueles sacos de polietileno. Não sei se se diz também em português, polietileno. Isso aí, aqueles de plástico fininho, né? O nosso contador era super exigente, queria que a gente conte um por um aquilo lá. Era uma loucura, né? Coisa assim. Depois fui promovido para ajudar a secretária do gerente. Ia já, levava depósitos de dinheiro nos bancos. Enfim, foi o trabalho que quando fui adolescente jovem, enquanto estudava, porque paralelo a isso eu estudava também, né? Sim. Seguíamos muito pobres. Sim. Muito pobre. Seguindo com essas privações e tal. Seguíamos muito pobre, que a gente não tinha passagem para ir para a igreja. Eu não tinha problema, ia a pé. Eu fazia 5 quilômetros, 10 quilômetros ida e volta e ia a pé sem problema, né? E a minha mãe muitas vezes também foi a pé. E graças a Deus, comida e coisas assim já não faltava tanto, porque meu irmão já era um pouquinho maior. Sim. E ele trabalhava de cobrador de ônibus. Não trazia muito dinheiro na casa, sim, porque ele era muito farristo. Não sai de festa. Festeiro. Ele sexta-feira saía para a festa e só voltava segunda-feira. Torrava tudo o que ganhava. E aí deixava alguma coisa para mais, mas graças a Deus, enquanto a comida, a coisa melhorou um pouco. E depois de que fomos crentes também, começamos a ser fiel no nosso dízimo, nas nossas ofertas. Sim, a resposta começou a vir. E Deus começou a afrouxar um pouquinho, né? Uhum. Não foi, como eu já disse, não é da noite para o dia a coisa. É um processo que prova a nossa fidelidade a Deus, né? E eu acredito que com 18 anos eu já tinha um chamado forte de Deus na minha vida. Bem claro, assim. Já era muito claro. Eu pregava, o meu pastor me dava muita oportunidade para pregar. E eu me lembro que o pastor Avelino Maicá, ele era pastor em Porto Alegre, foi visitar lá a missão e falou para um dos rapazes lá que estava lá, o mais antigo, que vá estudar no IBE. Em Porto Alegre. E eu que andava por aí, ouvi isso aí. Rapaz, me deu uma loucura de querer estudar. Tem que ir lá. E eu estava estudando no colégio. E aí eu fui e falei para o meu pastor, pastor, eu gostaria também de ir, não sei o quê. Aí foi aquele que aconteceu, falou com o pastor Maicá. Aí o pastor Maicá também nos assumiu apadrinhando, né? Sim. Para pagar a prestação, né? Porque se cobrava alguma coisa. E fomos lá. Em 1978, eu vim no Instituto Bíblico Esperança, né, para estudar a Bíblia. Porto Alegre. E estudávamos de manhã, tarde e noite. Nossa vida era Bíblia. Bíblia, oração, jejum. Pensa numa tocha ardente. As igrejas naquela época só queriam ouvir os meninos do IBE, do orfanato. Até alguns obreiros meio de maneira pejorativa, não chamavam os meninos do orfanato. Né?
Mas não era menino do orfanato, era estudante Sim. do IBE, mas cheio da graça de Deus. E Deus nos usou muito. Foi o tempo que mais percorri Rio Grande do Sul. Sim, com aí tu 18 começou anos de idade. a rodar aqui no... Pregando, fui pregando no AI, Passo Fundo, enfim, toda aquela região, aqui Taquara. Taquara, quando isso estava o pastor Waldemar Hirsch, né? E a gente fez campanha, enfim, Deus nos deu grandes oportunidades para pregar com 18 anos de idade. E aí começou a sua ligação com o Brasil. Eu já estava ligado porque o missionário que estava lá Era brasileiro. era de Porto Alegre e era canoense. Ah, entendi. Sim, era Entendi. canoense. Eu já estava ligado de alguma maneira, porque na época que eu estava no IBE, eu visitava muito Canoas. Ah, O senhor. pessoal de Canoas me conhecem de jovem, que eu Sim. vinha pregar, o mais antigo principalmente. Né? Uhum. Muito me dizem, me lembro aquele dia que tu pregou. Eu nem lembro da mensagem, mas a pessoa me lembra aquele dia que tu pregou aquela grande mensagem. Sei. Então, com 18 anos, a gente já veio em Canoas, percorremos, trabalhamos pregando também nas congregações aí em Canoas. E outras cidades, aqui Taquara, Parobé, Rolante. Mas desde esse tempo, então, você já começou a se dedicar praticamente integralmente para... Não integralmente. Nessa época, sim, eu estava envolvido totalmente. Sim. Aí, quando eu voltei, o meu pastor me consagrou evangelista, com 20 anos de idade. E eu segui pregando. Só que como que eu estava metido na rádio, nos programas de rádio. Por aí alguém me disse, tu não quer trabalhar na rádio? Eu queria trabalhar, né? Porque eu não estava ganhando nada, né? Sim, estava prestando serviço voluntário. Estava pregando, servindo, mas não estava ganhando nada. Claro que eu quero trabalhar. Então eu comecei como um operador. Se diz operador? Operador. Comecei como um operador de rádio, né? Operando os programas. Isso seria com 20 anos de idade. Fazendo os programas, colocando a música. Claro que era um ambiente mundano. E te conto uma anedota, né? Eu estava naquele ambiente, à tarde eu trabalhava e eu tinha um companheiro de trabalho, um locutor. Pensa num cara corrupto, imoral. O assunto dele era só mulher e era só imoralidade, baixaria. E é um rapaz de 20 anos, né? Tentando manter a mente pura, o coração puro. Aquela fala dele me incomodava, sabe? Incomodava meu espírito. Como disse o apóstolo Paulo, eu sentia aquela indignação espiritual. Sim. Eu era jovem e eu orava, e ele já deveria ter uns 30 anos. E eu orava e disse assim, Jesus, me dá uma palavra para fechar a boca desse cara. Sim. Não aguento mais, Senhor. Quebrar esse clima, mais, né? Quebrar esse... Pesado. Aí um dia, de novo, ele entra às 2 da tarde e tu sabe aquela guria que vem outro dia. Aí eu tive uma autoridade de Deus. Eu disse para ele, Beto, a gente chamava ele. Beto, olhou para mim assim, pô, cara, tu não fala nada que preste, cara. Tu não fala nada que edifique, cara. Toda a tua fala é bobagem, besteira e bababa. E dei uma moral nele que acho que ele não esperava. Sim. Ele ficou mudo por muitos dias. Aí depois de uns dias, depois de 5 dias, ele veio e acho que queria falar outro assunto semelhante. Sim. E tu sabe que, pô, eu não falo nada que edifica, né? Então, vou ficar aqui. Então Deus deu da autoridade no momento preciso, né? Pô, que legal. E aí seguiu trabalhando nessa rádio, pastor. E me diz aí, como é que foi assim o despertar desse chamado pastoral e em que momento aí o senhor começou a... também, né? Em que momento que surge aí a sua esposa, enfim, Sim. Como é que foi? Eu sempre gostei do pastorado, sempre gostei. Sim, sempre, almejava. Nunca tive uma convicção 100%. Sim. A minha convicção é assim, de que eu tinha que ser pastor full time. Você disse full time? Sim, sim. Foi com 40 e tantos anos. Sim. Até ali eu servia, eu fazia porque eu gostava, eu um chamado. Sempre preguei com 20 anos. O meu pastor veio de férias para o Brasil, me deixou.
encarregado da Da igreja. igreja. 20 anos de idade. Aí ele me disse, Miguel, tu não dá o púlpito para gente estranha. Para ninguém que não traga uma carta da igreja, que seja clara, tu não dá o púlpito. Aí a gente é obediente, né? Amém, pastor, amém, pastor. Então, cuidei, fiz estudo bíblico. Aí um dia, um sábado, chega um homenzinho lá na igreja, com a esposa, tudo de casaco preto. Assim, quando tu olha para a pessoa, tu... Sim. Eu não sei se tu... Mas às vezes, eu não sou muito sensível, mas às vezes a mim me dá uma... Sim. uma Não, coisa, não sabe? bateu. É. Bateu o espírito. Olhei para aquele camarada e me deu uma coisa. Aí daqui a pouco o porteiro veio e me disse... O porteiro era de 2 metros, né? Os porteiros antigos, não Sim. sei como que era, todo gigante. Tinha um padrão. Sim, hoje é um padrão físico. Aí ele me disse, irmão Miguel, me disse, aí veio um pastor da Argentina. Pô, para uma igrejinha como a nossa, uma visita Sim, dessa nossa, era, pô, honrosa. Internacional, né? Aí me disse, ele quer ter uma oportunidade. Ah, não, tá bom, pede para ele o documento. Aí ele foi. Aí ele mandou para mim um documento assim, um carné, tudo velho, tudo vencido há 2 anos atrás. Sim. Uma carta de recomendação, tudo com fita colada assim, também velha. E aquilo não me deu um bom sentimento. E eu me lembrei do meu pastor. Não dá oportunidade a gente estranha. Aí eu peguei e eu apresentei ele, né? Aqui nos visita um pastor da Argentina. Deus abençoe, bem-vindo, amém. Pá, sou isso. Aí quando terminou o culto, eu queria conhecer ele, né? E fui acompanhando a pé, porque ele estava posando na casa de uma viúva da nossa igreja. A nossa irmã, que ela era açougueira, tinha um bom passar e tinha açougue, né? No mercado. E quando terminou o culto, eu saí fora, a irmã nem me cumprimentou já. Sim. O coração dele já se revelou. Aí eu fui acompanhando eles, conversando com o pastor, e o pastor me diz, você não tem amor. Aí eu disse, por quê, irmã? Não, porque como que você vai me tratar assim? Eu sou um pastor, você não me deu oportunidade, você não tem amor. Porque se você fosse o servo de Deus, você no espírito conheceria que eu sou um servo de Deus, porque a Bíblia diz que... Coisas espirituais se discernem. O nosso espírito testemunha aquela Sim. Aí eu me senti mal, rapaz. Sim, Pessimamente 20 mal. anos, imagina. Eu disse para ele, me perdoa, pastor, me perdoa. Na verdade é que eu recebi essa ordem, estou respeitando, estou obedecendo essa ordem, mas o seu documento, não, mas não precisa de documento, o nosso documento é Cristo, nossa carta aberta, blá, 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 blá. Aí, depois soube que a irmã estava brava comigo, que não ia vir mais para a igreja. Pá, rapaz. Estragou tudo. Fiquei assim. Fiquei orando. Deixei. Passou quase um mês, o pastor estava para vir, já a irmã não veio mais na igreja. Olha só. Aí um dia a irmã me manda chamar no trabalho dela, no mercado. Aí vou no mercado, no açougue dela. E aí me disse, Miguel, irmão Miguel, quero pedir perdão, porque eu fiquei brava contigo, por causa que tu não deu oportunidade àquele pastor. Eu tenho que te pedir perdão, porque errei feio. Porque esse pastor aí não é pastor. Esse pastor me pediu para ficar 2 dias na minha casa. Está 1 mês na minha casa, comendo de graça. Assistindo filme até as 2 da manhã, se adonou de um quarto meu com a família dele. E não tem previsão de saída. Nossa, que horror. Eu preciso que me ajude. Esse problema é mais fácil de resolver. É o francinho, magrinho, o que vou fazer? Ah, mas eu tinha um porteiro de 2 metros. Lembrou Nossa, dele? importante. Esse é o bom de ter um porteiro Eu tinha um grande. diácono.
Aí chamei o porteiro de diácono e ele disse, ô irmão, assim está acontecendo, vai, manda embora esse pastor lá da casa esse pseudo-pastor. Sim. E aí nós tivemos que ir lá e pressionar e ameaçar o cara que íamos processar ele se ele não sair da casa da viúva. E dessa maneira foi a minha primeira experiência pastoral. Né? De resolver o primeiro, a gente chama de abacaxi, né? O primeiro perrengue, né? Então, dos 20, praticamente, da sua conversão até os 40, você foi mais um evangelista, assim, né? Fui evangelista. Um ganhador de alma e tal. É que nesse tempo, eu creio que Deus formou o meu caráter. Sim. Porque eu era, naquela época, era um pentecostal raivoso. Sabe o que é um pentecostal raivoso? Sei. Eu achava que poder era gritar muito. Eu já, por natureza, tenho uma voz possante. Agora só que está meio... Sim. Mas a minha voz é muito forte. E eu gritava, rapaz. Eu gritava. Hoje a minha esposa me disse, pá, tu hoje fala forte, mas tu 30% do que tu era, cara. As pessoas saíam tremendo assim da igreja por causa do grito barulho. Que eu dava. Do grito que eu dava. Aí me lembro, Deus trabalhou no nosso caráter, estava dizendo. Né? Sim. Me lembro que eu preguei, porque eu, depois dos 20 para diante, há uns 22 anos mais ou menos, o pastor Ubiratã, sim, foi pastor da nossa que foi igreja. pastor de Charqueadas, sim, ele me adotou como missionário deles, ou seja, como obreiro, porque na verdade me mandavam uma ajuda. Uhum. E eu vinha pregar lá no campo de Charqueadas, São Jerônimo, Triunfo, sim. Arroio do Rato, quando estava tudo junto. A carbonífera, Butiá. A área carbonífera, Butiá. Aí eu preguei em São Jerônimo um dia, uma noite, e pensa, Gilson, naquele desgaste de grito, de uma hora de gritar, orar. E sempre acontecia comigo uma situação. Depois de gritar muito e pregar dessa maneira, Deus operava, claro. Sim, Deus tinha misericórdia e fazia. Mas Deus estava tratando comigo. Eu terminava o culto e vinha no hotel ou na casa onde eu estava e me dava uma depressão. Saía de uma adrenalina altíssima e... Me dava uma depressão. E eu não aceitava aquilo. E dobrei meu joelho aquela noite e disse para Deus, por que é isso? Por que eu estou deprimido em vez de estar gozoso por ter pregado a tua palavra? Eu me lembro como hoje o Espírito Santo eu já tinha estudado sobre o sacerdote que não tem que usar roupa de lã. Uhum. Por quê? Porque Deus não quer o suor do homem. E aquilo falou comigo forte. Deus me disse, eu não preciso da tua força, da tua energia para eu operar. Tu está extravasando. E eu me lembro que aí mudei minha forma de pregar a palavra. Deixei de apelar tanto na emoção das pessoas, porque eu apelava nas emoções. Apelava. Aquele que grita muito porque quer que as pessoas... Sim. Porque uma coisa, eu entendo hoje, né? Uma coisa é que a palavra te traga louvor, a palavra que tu está pregando levanta o povo, uma coisa. E outra coisa é que tu diga, aleluia, glorifica a Deus, bendice a Deus, papapá. E eu era assim, né? Então, mudei a minha conformação. Então, nesse tempo, entre os 20 e os 40 anos, Deus trabalhou no meu caráter. Foi moldando o meu caráter. Com 23 anos de idade, 22 anos de idade, eu conheci a minha esposa. Olha aí, como é que foi isso aí? Me conta essa história. Eu me lembro que quando a gente estava no IBE, sim. O pessoal, a moçada do IBE, né? Sim, já começava a imaginar algumas coisas. Caçou uma das filhas do pastor Edgar e apareceu na Boas Novas. Sim. Era, na verdade, que a segunda. Sim. Mas ninguém sabia quantas filhas realmente tinha o pastor Edgar. Edgar. Alguém disse,
o pastor Edgar casou a última filha do pastor Edgar, já não sobra nada para nós. E a primeira vez que eu vi, o pastor Edgar era meu professor. Né? Sim, ele era um dos professores. Eu conhecia ele, mas não conhecia a família. E a primeira vez que eu vi das filhas, né, foi aquela vez. Aí um dia, foi no ano 1980, nós tivemos um evento de missões no Instituto. E aí apareceu a minha futura esposa, a Neiva. Eu vi ela. Não foi amor à primeira vista, foi gosto à primeira vista. Eu gostei dela. Tive uma afinidade. Gostei do jeito dela. Uma menina séria, bem vestida, elegante. Me chamou a atenção. Eu disse, opa! Aí me aproximei dela, conversamos, só papo. Eu tinha 20 anos, ela teria 17. Aquela menina de pele morena, né? Uhum. E conversamos de coisas espirituais, muito espiritual. Aí eu fui para meu país, ela ficou por aqui. E ficamos nos escrevendo cartas. Olha. Porque naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nessas comunicações. correio eletrônico, não tinha essas coisas. Era carta, a questão era carta mesmo. Eu sempre digo que o correio lá de Assunção tinha um caminho especial assim, onde eu ia cada 2, 3 dias a buscar cartas. E foi muitas cartas. Hoje, há pouco tempo, uma das minhas filhas encontrou as nossas cartas. Oh, nossa. Que amor. Se mataram de rir. Dizer, pai, a tua carta parecia a carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Porque era tudo espiritual, não tinha nada de coisa, apesar de que a gente sabia que se gostava. E foi muito, 1 ano, 2 anos de escrever assim, sabe? Até que fomos nos encontrando mais vezes. Eu me lembro que vim uma vez para ajudar. Eu tinha problemas de asmas. E aqui em Taquara está o Dr. Júlio, paraguaio. Eu não sei se vai assistir o Dr. Júlio. Até hoje ele mora aí. Uhum. Ele me deu a oportunidade de me vacinar. Eu vinha cada 15 dias me vacinar, então por esse motivo eu tive que vir aqui ao Brasil 3 meses para tomar essa vacina. Um tratamento. E nesse tempo, agora que estávamos falando desse caminho aqui do... Sim. O senhor veio para cá, a 118 ali. A 118, né? Teixeirinha. Uhum. Eu me lembro de uma anedota, né? Que eu tinha que vir tomar a minha vacina. E vou confessar um pecado, né? Tinha que tomar a minha vacina aqui em Rolante. E aí fui lá. Pedi para... hoje é pastor Irineu Palmeiras. Ele era um vendedor, tinha um bom viver, tinha carro, tinha moto. Aí, em Canoas, ia ter um congresso de jovem esse final de semana. E eu queria estar no congresso de jovem. E para Rolante não tinha ônibus, só tinha um que vinha sábado e só voltava segunda. Eu disse, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu falei com o Irineu, me empresta a tua moto. Ele tinha uma moto 450, aquele grande. Chegou. O detalhe é que eu não sabia dirigir. E não sabia o caminho. E, obviamente, não tinha carteira. Pequeno detalhe. E em cima, a moto não tinha documento ao dia. E o Irineu, mais louco que eu, né? Porque eu não ia emprestar Aí me disse, pá, cara, assim, não, mas eu vou lá e pego a volta e já venho, 80 quilômetros, só 80 quilômetros, né? Rapidinho. Aí ele me deu. Rapaz, eu vim aos trancos e barrancos. Nem sei como fiz. Hoje em dia a gente faz uma loucura assim. Aí cheguei ao Rolante, fiz a vacina e sábado, meio-dia, almocei e me mandei de volta. Vambora pro congresso.
Nenhuma polícia rodoviária me pegou pelo caminho. Que livramento. Espero que a pena não seja retroativa, né? Aí chego em Canoas, lá no Supermercado Nacional, lá o que era no Supermercado Nacional, acho que não existe mais. E vou lá, eu morava ou seja, estava posando na casa da avó Alcira, a gente chamava ela porque era a mãe da nossa pastora do Paraguai, né, da irmã Silvia. E ela morava na Getúlio Vargas. E eu tinha que sair até lá. E aí entrei pela faixinha que chama em Canoas e dobrei na rua do Supermercado Nacional. Só que um detalhe, essa rua é contramão. E outro detalhe, na saída, na frente do supermercado, tinha uma viatura. No final da minha viagem, eu me encontro com aqueles dois. Agora, pensa comigo. Um paraguaio mal falando português. Com uma moto que não tem documento direito. Ele não tem carteira. Meu Jesus. Eu orei. E disse, Jesus, tem misericórdia dos meus pecados. Aí o policial veio e me pediu o documento. Que eu não tinha. Eu tinha o documento de entrada. De entrada do país, imigração. E trouxe o documento e mostrei para ele. Isso foi lá no ano 1980. E mostrei para ele o documento e pela fala ele já me disse antes de mostrar o documento, você não é brasileiro, né? Não sou brasileiro. Pronto. Aí o Espírito Santo me disse lá dentro, a verdade vos fará livre. Porque eu já estava matutando alguma ideia. Vou dizer que não sei o quê. Já estava matutando uma ideia e aí... eu vou ter que falar a verdade. E aí contei para ele, né? Eu sou asmático, eu tive que ir, eu tenho um congresso aqui, da Assembleia de Deus, e eu queria estar num congresso, eu peguei a moto emprestada, eu sei que estou errado, mas essa aí é a história. Aí olhou para mim o rapaz, policial. Mas diz uma coisa, mas quem é o pastor de São Leopoldo? Aí quando eu era o pastor Aleixo, pastor Aleixo. E quem é o pastor de Canoas? O pastor de Canoas, o pastor Edgar de Sousa Machado. E o pastor de Porto Alegre quem é? O pastor de Porto Alegre é o pastor Nils Taranger. O rapaz conferindo se eu estava falando a verdade. Não estava blefando. Aí ele disse, que bom. Tá bom. Eu sou desviado. Olha por mim. O meu pai é presbítero da igreja de São Leopoldo. Olha só. Rapaz, eu comecei a pregar para ele, claro. Falei de Jesus, convidei para o congresso. Não orei por ele, porque ia ficar feio na frente do outro orar por ele. Aí ele me disse, vou te liberar agora. Vou te liberar. Sai por aqui, vai por lá. Me ficou. E eu experimentei mais uma vez que a verdade realmente faz livre. Faz livre. E bom, eu não sei qual era o assunto que estávamos desenvolvendo. Nós estávamos falando sobre você começou a falar o sobre chamado pastoral. O chamado pastoral e o seu casamento. E o casamento. E foi nesse tempo também que eu comecei a falar mais sério com a Neiva. Ainda não me declarei para ela, mas eu ia na casa dela, a gente ia na oração junto. Eu tive que pregar 40 dias em Porto Alegre, em várias congregações. E aí com os filhos do pastor Fontana íamos junto lá para pregar. Então muitos dias já conversando. Aí eu orando e dizendo para Deus, falo ou não falo para ela? Porque eu sabia que a filha do chefe, rapaz, eu não posso brincar. Não posso brincar. É séria coisa. Aí fui um dia, já estava muito desesperado para falar para ela. Esse foi no ano 1982. Fui dobrar meu joelho uma tarde, orei. Eu não sei quanto, se foi 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só sei que orei, rapaz, como nunca orei. Orei e disse, Jesus, é ela. Se é ela, me revela aqui. Eu preciso saber se é ela. A minha língua ficou seca, a minha boca ficou seca, as minhas costas me doíam. Eu ficava esticado assim na cama de joelho, no chão de joelho, esticado na cama e esperando alguma coisa. E eu não vou sair daqui, Senhor, se tu não me falar. E fiquei aí. Daqui a pouco ouço a voz do Espírito Santo.
é ela, mas não é o tempo. Queria que eu fale contigo. Rapaz, eu me rebelei. Eu fiquei bravo. Aí peguei a minha mochilinha e fui embora para o meu país e deixei ela sem explicação nenhuma, né? Aí ela ficou aqui, até ela namorou um rapaz sério por um tempo. E eu fui lá viver minha vida, trabalhando na igreja, trabalhando na rádio, tendo as minhas experiências, né? Para não, porque é cumprida a história, né? Sim, sim. E nesse tempo passaram 2022, passaram 4 anos. 1986, o meu pastor me chama, me diz: Miguel, tu vai ter que ir em Canoas e fazer um trabalho lá de levantar ofertas e porque temos que fazer uma construção e tu vai, eu já falei com o pastor Niles, está liberado para tu levantar oferta e tudo isso. Aí tu vai ir lá, né? Vai ficar 40 dias lá. E aí eu vi a voz do Espírito Santo. Agora é o tempo. E justo ela tinha terminado com um namoro anterior dela, né? Então se deu tudo tão certo, assim, pulando alguns detalhes, né? Que a gente veio e eu conversei com ela, falei com ela, pintei para ela a minha terra, uma terra ruim, uma terra feia. Eu pintei para ela uma coisa para ela não querer. O Paraguai? O Paraguai. Se tu casa comigo, não vamos morar numa choupana. Porque até ali eu morava, na verdade, numa casinha que não tinha... Com minha mãe, né? Não tinha... era de chão. Chão batido. E eu pintei para ela aquela casa. Tu vai morar comigo numa choupana. Não sei o quê. Menina apaixonada e decidida também, né? Sei lá. Até uma choupana vai. Até na choupana. Com pão e cebola. Mas não é tão assim, Sim, né? sim. E foi assim que a gente conversou. E eu sempre digo, Dilson, eu admiro muito o meu sogro. Eu sou suspeito ao falar dele. Sim. Mas quem não conhece o pastor Edgar de Souza? Eu tenho um sonho em trazer ele aqui. Quem não conhece? E tu tem que trazer, ele vai vir. Ele vai vir, com certeza. Por quê? Porque eu que sou pai hoje, sim, eu penso, será que vou liberar a minha filha a namorar com um camarada estrangeiro? Não tem onde cair morto, porque eu não tinha nada. Ele nunca questionou se a gente tinha alguma coisa, se não tinha. Claro que um mês antes ele falou, mandou dizer para mim que iria ver o que nós tínhamos. Gilson acredita que um mês antes eu não tinha nada? Não tinha nada. Um mês faltava para nos casarmos. Eu não tinha nada. Eu não quero nem falar isso aí como um testemunho, porque foi uma coisa assim, fora do comum. Não tinha nada, porque não tinha mesmo, né? Só que um mês antes, e não foi o meu sogro, isso está comprovado. Um mês antes, Deus proveu para mim todo o dinheiro para comprar tudo que precisa dentro da casa. Nossa, que lindo. Que bênção. Que lindo. E isso foi um grande testemunho, que o detalhe é cumprido, mas sim. Mas dou glória a Deus, porque Deus cuida da gente, como eu disse para ti fora do microfone, né? Quando a gente está na vontade de Deus, Ele cuida dos mínimos detalhes das nossas vidas. E eu quero pensar, pastor Miguel, eu acho que agora, a gente concorda plenamente nisso junto, é que quando a gente se propõe a viver um relacionamento em Deus, Deus patrocina esse relacionamento. Com certeza. Essa tem sido a experiência que a gente tem, e é o que a gente vê também das pessoas assim que tem um casamento anelado em Deus, né? Fixado. O que mais eu tento passar para a igreja, para os jovens, para os adultos também, é tentar, porque para mim foi... a gente, quando estava no IBE, escrevia cartas com colegas de institutos, de Pindamonhangaba, de outros países, né?
Mesmo porque a gente era solteiro e a gente estava procurando alguém até, né? E uma menina me escreveu lá de Pindamonhangaba e me disse, Miguel, o meu desejo é sempre viver no centro da vontade de Deus. E aquilo lá mexeu comigo. Aquela palavra, no centro da vontade de Deus. E a partir daquele dia, até hoje, Dilson, tudo o que nós fizemos foi esperando a direção de Deus, esperando que Deus fale, tendo convicção de que é a vontade de Deus, porque não adianta, crente que vive na sua vontade é crente fracassado. Em todas as linhas da sua vida. É isso aí. E aí surgiu isso aí, um mês, toda a história mudou. Em um mês toda a história mudou. E bom, aí que acontece? Aí nós tínhamos que escolher entre 3 coisas. Eu ia me casar, tinha uma oferta para eu trabalhar com meu pastor em Assunção. Tinha outra oferta para eu trabalhar com meu sogro, ou seja, diretamente ele não me convidou, mas ele deu tinha essa porta aberta. Tinha essa porta aberta. E tinha um convite que me fizeram para trabalhar numa rádio evangélica no interior do Paraguai, no Chaco paraguaio, numa Amazônia do Paraguai, onde tem só mato. Eu não considerei esse convite. Não considerei. Eu estava orando por esses dois. Entre Assunção e Canoas. Quando me convidaram aqui, eu disse para o meu amigo que me convidou, eu vou orar, mas nunca orei. Porque não me interessava. Sim. Eu me lembro, 2 meses antes de casar, que eu fui convidado para pregar numa rádio, num programa de rádio da igreja de Cidade Leste. E termina o programa de rádio e eu desço do edifício e entro no carro, no Fusquinha do pastor. E o pastor me disse, o pastor Elígio Ever, lá de Porto Alegre, que é paraguaio também. Eu conheci. Ele me disse, Miguel, eu esqueci de pagar como se diz? Pelo programa de rádio, se paga mensalmente, na mensalidade do programa de rádio. Eu vou pagar, me espera aí um pouquinho. Aí fiquei naquele carro olhando o edifício e o nome da rádio. Não me lembro, é uma rádio que tinha um nome em Guarani. E olho aquela rádio e o Espírito Santo me disse, não é tu que gostava tanto de rádio? Lembrou disso aqui. Aí eu já via por onde vinha a questão, né? Sim, eu gostava tanto. E por que tu não orou? Por que tu mentiu para essa gente? Aí eu entendi. Eu orei, pedi perdão a Deus, disse, Senhor, se é tua vontade que nós vamos para lá. Mas tu tem que me dar certeza. Eu não quero dar um passo. Eu não gosto de lá. Eu não quero ir lá. Não me atrai para nada. Mas se é tu que está no assunto. Telefonei para minha noiva. Disse para ela, acho que é o Chaco. Aí ela me disse, se Deus falou contigo, não tem nenhum problema. Não, é que temos que orar junto, porque eu não sei bem, foi assim as coisas. Aí nós pedimos um sinal. Se é que Deus está no assunto, que eles nos convidem para ir conhecer de graça, porque não tínhamos dinheiro para gastar. E aconteceu. Eu pedi mais 5 sinais, Dilson. Eu vou demorar muito para te contar. Mas os 5 sinais aconteceram. É tipo Gideão, só que era um desafio, eu tinha que deixar a minha denominação. Sim, entendi. Porque aquela rádio não era da minha denominação. E aquilo custava muito mais para mim que qualquer outra coisa. Se converteu ali, né? Mas eu estava para fazer a vontade de Deus. E finalmente, depois de outros 5 sinais, a gente decidiu, foi lá. Trabalhamos naquela rádio 12 anos. Nossa! Foi 12 anos de aprendizado, 12 anos onde eu aprendi submissão, porque com toda essa minha trajetória e com toda a minha obediência que eu tinha um espírito lá no fundo de rebeldia, né? De, não, eu sei, eu conheço, entendeu? Me deu um pastor
que me perseguiu 9 anos, porque eu era pentecostal. A gente congregava numa igreja que não era pentecostal. Um dia ele me disse, tu fala em língua? Eu falo, mas eu falo na minha intimidade. Eu nunca falei por respeito na igreja, na congregação. Isso é do diabo. Tu tem que deixar isso. E assim, e é uma perseguição sistemática. De 9 anos. A minha esposa chorava disso. Imagina, você criou num ambiente pentecostal. Chorava não por isso, mas porque ela me disse, meu pai é pastor e eu não entendo como o nosso pastor não vai gostar de nós, não entendo como o nosso pastor não vai perseguir dessa maneira. E Deus falando conosco, não falem mal, abençoem, abençoem, abençoem. Foram 9 anos de ouvindo. É que a fofoca, tem muita fofoca nesse ambiente. Né? Ouvindo que o pastor falava mal de nós, nos tratava, nos destratava. E, enfim, acho que ele ouvia também coisa aí. Mas a gente só abençoando. Só abençoando. E foi um trato para o meu eu e também um trato para a espera pela vontade de Deus. Porque a partir desse tempo eu queria sair de lá, mas Deus não permitia. Até nós recebemos um convite para assumir Uruguai, porque o Uruguai, Canoas, nesse tempo, estava recebendo. E eu fui convidado para ir ser pastor presidente lá. É o que mais queria, pastor de uma igreja. Fui orar. Deus não se manifestou. E eu rejeitei aquele convite, porque Deus não se manifestou. Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes nós temos um chamado, mas o chamado corre de acordo à vontade de Deus. Tem um antigo hino que diz, Deus tem um plano em cada criatura, ao rio ele deu um leito, a cada rio ele deu um leito, e para mim um caminho traçou. Então, por mais de que hoje em dia tem os inteligentes que dizem que não existe isso, que tu tem que fazer as coisas. Não, existe. Sim. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. E a gente tem que somente achar isso e viver nesse plano, nesse propósito, para não se frustrar. Porque hoje tem muitos obreiros, muitos homens de Deus frustrados e que vão cuspindo frustração na vida. Porque não souberam esperar o tempo de Deus, a direção de Deus e a vontade de Deus. Então, esse foi um caso só da nossa decisão, mas tem outros muito mais com relação a decidir de mudança nas nossas vidas. E 12 anos depois, Deus fala conosco de uma maneira também estranha para sair de lá. Era como sair de Egito. Sim. Foi quase uma libertação. E saiu de lá e foi para onde depois? Fomos para Assunção. Fui levado para a Sociedade Bíblica. Fiquei 2 anos na Sociedade Bíblica. Deus falando comigo de novo. Eu não te fiz para estar detrás de um escritório. Fiquei doente. Tive gastrites. Fui orar para Deus. E aí foi que Deus, com 42 anos de idade, falou comigo, esse é o tempo que eu fiz para ti, para tu assumir o pastorado, o ministério que eu te dei. Olha só. Agora, não sabíamos onde. Porque eu nunca quis trabalhar com meu sogro. É uma confissão que eu vou fazer aqui, né? Fazer o quê? É a verdade. Por que eu nunca quis trabalhar com meu sogro? Porque na minha época, quando eu era jovem, os companheiros de juventude, quando viu que eu comecei a namorar a filha do chefe, agora tá todos agora os tá tudo tudo aberto. bem, agora tá com a barriga cheia, agora é namorar a filha do chefe, agora vai virar chefe, não sei o quê. Eu tinha nojo. Te incomodava. Tinha nojo. Eu disse, eu amo a Neiva, mas eu não estou aqui por posição, por posse, por nada. Eu quero fazer a vontade de Deus. E quando Deus me direcionou para lá, eu disse, eu não vou trabalhar mais como o sogro. Só que a coisa deu toda a volta e Deus me trouxe de novo. E
o pastor Edgar me chama para abrir uma igreja em Cidade do Leste, onde em 2004 nós abrimos uma igreja que hoje está estabelecida com um edifício. Deus fez muito milagre aí. Começando pelo milagre econômico de adquirir um prédio no centro da cidade. De Cidade do Leste. Onde é uma cidade comercial, tudo muito caro. E na nossa vida, enfim. Aí nós começamos em 2002 aquele trabalho em Cidade do Leste. Começamos na nossa casa, na nossa sala. Plantaram a igreja na sala. Montamos na igreja na nossa sala, começando com 1 ou 2 ou 3. Por isso eu sempre digo que tem missionários que têm a cabeça. Por isso a cultura, falando em cultura, né? Missionário que sai do Brasil tem que tirar a cultura brasileira da cabeça dele. Porque aqui se dá muito ênfase na construção. Se tu não construi, tu não está produzindo. Não tem um legado. Tu não está produzindo. E na missão não é assim. Na missão, tu, antes de construir, tu tem que ter gente primeiramente. E nós trabalhamos nisso. Trabalhamos 3 anos na minha casa, juntamos 35 pessoas, alugamos um salão, juntamos 90 pessoas e daí partimos para adquirir um prédio. Para adquirir um prédio próprio. Pela fé. E Deus providenciou tudo para nós. Abençoou. E hoje é uma igreja pujante, né? Hoje uma igreja já estabelecida lá, faz 7 anos atrás ficou pastor lá, quando Deus nos chamou para vir para o Brasil, que é outra história. Não sei se vai caber no teu podcast aqui. Mas eu acho que fala rápido, pastor, de como é que foi a sua vinda para cá. Aí depois a gente finaliza, o senhor deixando suas redes sociais, falando um pouco do seu livro aí. Eu, como disse, eu nunca pensei em vir trabalhar com meu sogro. Apesar de que trabalhava com ele lá, mas depois de que Deus nos deu aquela igreja com 200 membros, eu via o potencial daquela igreja, eu sonhava com fazer daquela igreja uma igreja parecida no espírito com Canoas. Canoas sempre foi uma igreja missionária. Sim. E eu queria fazer daquela igreja uma igreja missionária. Uma igreja que se estenda não só pelo Paraguai, sim, mas pelo mundo. E o meu sonho estava lá. Só que 4 anos antes Deus começa a falar comigo, antes da nossa vinda. Eu vinha aqui em Canoas, nos congressos missionários, e saía com uma carga. Eu vinha aqui e saía com uma carga. No 3º ano eu falei para minha esposa, assim, Brasil, mas eu não vou no Brasil. A minha esposa é mais paraguaia que brasileira. Sim. Se entregou Ela toma tererê mais que eu, toma mate. Aí eu oro a Deus, entrego tudo para ele. No 4º ano, não aguentava mais aquela carga. No último dia de culto da campanha, termina sempre a campanha, o Congresso de Missões, e o pessoal lá, os organizadores, os pregadores, ia lá no 4º andar e jantava. Passei uma jantinha lá, de celebração, de culminação do evento. E eu, quando termina aquele evento, com aquela carga, eu disse para Deus, Deus, tu tem profeta na tua casa. Fala comigo, o que é isso? Aí, quando chego lá no 4º andar, uma irmã de muita oração, que eu conheço ela há muitos anos, me chama assim, estava sentado, e me pega assim no meu braço, com autoridade, e me disse, Miguel, é tempo que tu venha para Canoas. Uma coisa muito forte, sabe? Eu só disse, amém, amém, amém. E saí andando. Mas aquilo me acertou. Me acertou. Aí eu contei para minha esposa, e me disse, não, mas ela sempre botando minhoca, né? Isso foi em setembro de 2016. Outubro
Pastor Edgar me telefona. Me disse, Miguel, eu quero te visitar. Tá, vamos te esperar. E foi lá. Ele estava tomando café conosco, né, falando com a filha. Aí daqui a pouco... E daí, me disse, como está o chamado de vocês para o Brasil? Pá! Aquilo lá desabou mais, aí na minha esposa ficou assim sem jeito, tinha umas xícaras na mão, ficou assim. E começou a falar qualquer coisa, né? Bois perdidos. Mudou o assunto. 10 minutos da fala depois da minha esposa, que estava contando não sei que história lá. Eu fiquei com aquela espinha, né? Disse, por que o Senhor fala no nosso chamado? Nós somos servos, nós vamos onde Deus nos manda. É isso porque eu tenho esse e esse plano. Eu estou esperando acontecer 3 coisas. E se acontecem essas 3 coisas, você tem que ir para o Brasil. Eu pensava que era daí a 1 ano, uma coisa assim. E para quando isso é, pastor? Para janeiro. 3 meses daí. E quando vamos saber se vamos ir? E daqui a um mês e pouco. Rapaz. Tá. Fazer o quê? É Deus no assunto, né? Um mês depois ele chama e diz, está tudo pronto. Você tem que vir aqui, assumir a presidência, dia 10 de janeiro. Aí eu falei para os meus filhos, porque até aí eu não tinha falado. Você não tinha, porque não tinha certeza. Meu filho. Mas é tudo grande já, né? Sim, todo com ministério, líderes de grupo de louvor. Eles tinham as suas células, o seu GC, líder, amigos, gente de criação com eles. Aí fiz uma reunião. Eu disse para eles, sabia que nós vamos para o Brasil? Vamos ajudar o pastor Edgar lá em Canoas. O quê? Os 4. O quê? Sim, assim contei a história para ele. O menor se largou a chorar. Disse, eu não vou, pai. A menina da metade me disse, eu não vou, pai. Esse é o chamado teu, chamado da mãe, não é meu chamado. A menina que estava estudando bioquímica. O Israel sempre tinha um pecinho no Brasil. Ele já é brasileiro. Ele já estudava em Foz do Iguaçu, então Sim. ele amava o Brasil. Então Sim. ele não teve nenhum problema, ele ficou quieto. Eu vou. A minha filha maior, a Paola, ela é bem tranquila também, ela não questionou. Mas foi o Edgar e a Nathalie, é isso? Edgar e Nathalie. E aí agora eu disse para ela, mas tu está debaixo da minha... Não, eu já falei, eu vou falar com fulana, eu vou ficar na casa de fulana, Aí ela já planificou tudo na hora, como que ia fazer. Vamos orar, eu disse para ela. E oramos, aí deixamos assim a coisa. 2 dias depois, o menor já veio e me disse, pai, eu vou. Ficou a outra. Não falamos mais do assunto. Chegou dezembro, janta de Natal. A minha esposa sempre organizava na janta de Natal 2 cestas, uma cesta grande assim, de presente para uma família e outra cesta pequena. Então ela pegava um numerinho e sorteava. E sorteava para famílias e para os jovens, né? Uma cesta cada um. Aí a minha filha veio na hora da janta e me disse, pai, vamos sortear agora a cesta. E hoje vamos saber se eu vou ou não vou para o Brasil. Como sim, eu disse para ela. Eu tenho que tirar a cesta, se é que Deus quer que eu vá. Aí eu disse para ela, eu bravo, né? Eu disse para ela, tá maluca, guria? Tu acha que Deus vai entrar no jogo de azar, numa coisa essa aí? Não, ele vai falar comigo hoje. Pá, eu fiquei apavorado. Aí tudo bem, aí ele foi. Depois a pastora me contou, a nova pastora que ficou lá, que ela foi pegar um número assim, quando pegou o numerinho, falou assim, Jesus, fala comigo, Jesus. Fala comigo, Jesus. Fala comigo. Ah, que forte, muito forte isso. Aí quando foi sorteado, saiu o nome dela. Meu Deus. Agora ela que estava brava. Por que falou? Mas é uma das minhas filhas mais abençoadas no Brasil. Deus usa ela de uma maneira tão extraordinária.
E foi dessa maneira que se concretizou. A gente chegou no Brasil. Como disse o apóstolo Paulo, não sem muita oposição, não tivemos muita oposição. O que nos deu paz? A certeza que não era o homem que nos chamou. Sim, você estava no lugar certo. Era Deus que estava no terceiro. Eu nunca reclamei, minha família nunca reclamou. Nunca ficamos tristes por tudo o que aconteceu. Aqueles que sabem, os bastidores sabem o que nós passamos. Nunca murmuramos contra ninguém, porque a gente já tinha sido treinado para isso. Deus já tinha preparado e lá atrás. Deus fez a sua obra no tempo certo. Que bênção. Que bênção. Eu acredito que Deus tem grandes planos para a nossa igreja. Amém. Eu acredito. E não porque nós estamos aqui. Não, mas a gente tem sino visto porque o pastor Edgar trouxe essa igreja por 42 anos. E eu me lembro que quando ele completou 40 anos, Deus me deu uma palavra na festa de aniversário dele sobre Moisés e Josué. Moisés trouxe a igreja pelo deserto. Uhum. Josué introduziu a igreja na terra prometida. E alegoricamente eu creio que essa é a figura que acontece com Canoas neste momento. Não é sem luta. Tem gigante na terra prometida, tem gigantes. Mas a vitória está garantizada. Amém, amém. Que lindo. Lindo demais conhecer essa trajetória. Pastor, me fala agora, pessoal, um pouco do seu livro. Aí também diz onde é que o pessoal consegue te encontrar aí nas redes sociais e as redes sociais da igreja também, enfim, para acompanhar. Para nós podermos posteriormente encerrar esse episódio que foi, nossa, incrível. Incrível Sim. mesmo. Deixa eu te contar uma anedota sobre o livro. Claro. Eu escrevia desde... Deixa eu mostrar aqui, ó. Desde a minha... Isso mesmo. Eu escrevia desde os 20 anos. Eu tenho vários manuscritos. O primeiro manuscrito era um manuscrito muito forte que Deus acho que não me deixou publicar, porque era um protesto contra a religiosidade da igreja. Hoje em dia está esse berebebê, barababá, com essa música aí que diz coisas verdadeiras no meio de coisas à toa também, mas eu sempre digo aí... Protesto. Tem que saber discernir, né? É uma música de protesto contra a religiosidade, não é um hino, né? E eu escrevi uma coisa dessa quando eu tinha 20 anos. O título do manuscrito, que até perdi, o título era O Quinto Evangelho, o Evangelho do Homem. Bom, e eu escrevia e guardava, escrevia e guardava. Eu me lembro quando eu estava em Cidade del Este, quando eu lancei o meu primeiro livro. Antes de lançar meu primeiro livro, eu estava escrevendo e com muita dúvida, né? E aí eu estava viajando, estragou meu carro num lugar bem longe da minha cidade e deixei lá na oficina mecânica. Terminaram de arrumar, eu tinha que pegar um ônibus para ir. Os meus filhos eram pequenos, Israel e Edgar. Então, como que eles nunca andaram de ônibus, eu disse, não, vamos lá, vamos ter uma experiência de ônibus. E fomos. Calor, rapaz, 2 da tarde, mais ou menos. Quase 3 horas de viagem. Sábado de tarde, acho que era também. Daqui a pouco sobe um bêbado no ônibus. Sobe um bêbado no ônibus. E que subiu, o bêbado começou a falar, fala. E falava da Bíblia. E aí, o único que me falta agora é que o cara venha falar comigo. Porque esses bêbados cheios de demônio, né? Tem revelação, né? Aí, ele foi para o fundo, eu vi que ele estava falando lá, depois fiquei quieto. Depois de um tempo, ouvi falando ele de novo. E começa a falar, e não sei o que, papapá, que a Bíblia, que isso, que... E vem vindo. Daqui a pouco, se para na minha frente. Paga. Olhou para mim. E me disse em Guarani. Em Guarani, no meu idioma. Me disse, Ndé
escreverá livro. Me disse, tu tem que escrever livro. Tu tem que escrever livro, me disse. Saiu. Saí andando. Aí entendi, né, que a burra de Balaão estava falando com outro burro, que era eu, né? E você estava se entendendo. Porque o que acontece? A gente... O problema do nosso sonho é que a gente tem muito medo de expor. E... Não, a mesma coisa, as minhas músicas. Eu tenho gravado música há 30 anos atrás, já comecei a gravar música. Não porque eu quero sucesso, eu me importo pouco com fama, não me interessa isso. Eu quero só gerar aquilo que Deus me deu para abençoar um ou dois. Né? E agora eu gravei justamente uma música, graças a Deus que em Canoas temos músicos. Nossa! Muito bom. Sempre eu digo, a música para mim é um hobby, né? Eu tenho um talentinho de música, Eu tenho gente lá que tem 5 talentos. Sim, não. E que tem 10, se é que existe. Eles me ajudam. E a gente conseguiu lançamos uma música que se intitula É Tua Presença, que eu compus 35 anos atrás. Então, o que eu quero dizer para essa juventude? Não te apressa, rapaz. Mateus, não corra, rapaz. Olha aí. Deixa que Deus faça coisa. Que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus dá. Se tu nasceu para isso, tu vai fazer. Vai fazer. Em algum momento. Aí, claro, o que nós não temos que nos permitir é se comparar. Sim. Tem um poema que chama-se Desiderata. E aí diz que é um poema que foi achado debaixo de uma igreja antiga, no púlpito debaixo, é anônimo. E tem uma frase aí que diz: nunca te compare aos demais, porque sempre achará pessoas melhores que você e pessoas piores que você. Tu é tu. E tu tem que gerar o que Deus te deu para gerar. A partir da tua autenticidade. A partir do que é tu. Maravilha. Pastor, quais são suas redes sociais? Deixa aí pro pessoal. E tenho dois livros atualmente, que é esse aqui que eu trouxe. A senhora me disse que ainda não leu, vou lhe dar de presente. 5 autos para uma alta performance, que está saindo agora na sua segunda edição. Tem outro que fala sobre dinheiro. A Bíblia tem mais de... Alguns dizem que é 8.000 citações, outros dizem que é 5.000. Mas a Bíblia fala mais de dinheiro que de salvação. E por quê? Porque nós precisamos entender alguma coisa sobre dinheiro. Então eu escrevi um livro sobre as finanças, que diz O Poder para Conquistar as Riquezas. E são os 2 livros que a gente tem atualmente e que Deus tem nos dado para ver se ajudamos as pessoas a entender. Isso aí é mais sobre psicologia, sobre a personalidade, sobre o autoconhecimento, que pode ajudar também a crescer nessa área. E as nossas redes sociais, eu vou ver aqui porque eu sou ruim para isso, rapaz. Tem um arroba dele aí, Mateus? Eu não me lembro se é pastor.miguel Florentino. Pastor Miguel Florentino, né? Isso, aqui, ó. Você vai encontrar no arroba Pastor Miguel Florentino, com um N no final. Instagram. E o Instagram da Assembleia de Deus de Canoas é IEAD Canoas. É isso aí, pastor? É isso aí mesmo. Pastor Miguel, Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, a disponibilidade. Obrigado. Conhecer a sua história foi incrível. Se nós já admirávamos, a gente passa a admirar muito mais, né? Principalmente por tudo que o Senhor se propôs em Deus, né? Superar, reescrever. Essa capacidade, né, que Deus lhe deu de conseguir contornar e não se vitimizar na sua história. Em nenhum momento o Senhor se vitimizou aqui, embora tenha experimentado da fome, da perda, do luto. São coisas dificílimas, mas você encontrou esse lugar de descanso, né? Verdade. Tá aí até hoje, debaixo da nuvem, isso é maravilhoso. É o nosso desejo, que o Senhor siga abençoando e a sua igreja continue crescendo, se desenvolvendo.
E a gente tem percebido tantas coisas boas, né, que Deus tem feito. E a gente tem uma admiração também pela sua família. A gente vê os seus filhos que encantado mesmo. E eu acho que a grande riqueza de um obreiro, embora o púlpito, a sua performance no púlpito seja importante, mas eu acho que a grandeza se revela fora dele, né? E o senhor... Com certeza. E eu posso afirmar com total certeza, o senhor no púlpito é uma bênção, mas fora do púlpito é uma pessoa ainda melhor. Então, tenho a alegria de poder partilhar da sua amizade, né? Fica o nosso abraço, manda um abraço à sua esposa, toda a família. E faz a ponte pra gente poder trazer o pastor Edgar aqui também. Com certeza. Conhecer a história dele, enfim. A gente já conhece muita coisa, mas a gente quer também ter um tempo com ele também. Eu quero agradecer também por essa oportunidade. E foi um prazer, é um prazer muito grande poder compartilhar alguma coisa, não? De mais de quase 50 anos de vida cristã. Né? Porque às vezes a gente fala dos testemunhos em forma positiva, né? Sim, sim. Tem outros negativos que ficam mais escondidos, né? A gente nunca quer mostrar que nós somos perfeitos, não somos perfeitos. O que mais nós queremos mostrar para a igreja é que nós somos homens. Sim. Somos homens falhos. E não queremos mostrar uma santidade que não temos. Somos aquilo que somos. E isso é uma das coisas que sempre levamos juntamente com minha esposa. De nunca querer aparentar. Nunca querer mostrar uma coisa que a gente não é. Porque até isso afastaria de nós o Espírito Santo. Porque se Ele está conosco, sempre é pela graça do Senhor. Glória a Deus. Mateus, obrigado. Mateus, é uma bênção, uma bênção. Rei Josana, todos os nossos patrocinadores. Que Deus abençoe. Pessoal, até a próxima. Curte, compartilha. E vai ser uma bênção. Deus abençoe e até o próximo da VidaCast. Beijo.